podcast Revista Odonto Nordeste, né? Nesse episódio de hoje, a gente vai conversar muito, né, sobre harmonização orofacial. De novo, né, vamos dizer assim. Quando eu falo de novo, eu falo com uma nova entrevistada, né, uma nova pessoa que veio para nos trazer mais conhecimento ainda na área da harmonização orofacial, tá certo? Hoje eu estou recebendo aqui no nosso podcast Jordana Coelho, ela que é enfermeira, mas está na área da harmonização e vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre tudo que está acontecendo aí na ROF. Doutora Jordânia, Ei, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Doutora Jordana, faz algum tempo que a gente queria que você uhum, viesse. O nosso podcast não estava dando certo. é, E é. hoje deu certo ela chegar aqui com a gente e E conversar um pouquinho, coisa muito boa, né? obrigada Seja muito pelo convite. bem-vinda, É um viu? prazer estar aqui mais uma vez com você, porque a gente já se encontrou em outros episódios, né? Muito prazer. Muito, Vamos lá. muito obrigado mesmo. Primeiro, eu queria saber da tua trajetória, né? Eu acho que quem conhece você quer saber um pouquinho Aham. da tua trajetória, como é que você conseguiu aí adentrar a área da harmonização orofacial, qual foi a dificuldade, né, que você teve. Conta um pouquinho pra gente. Pronto, vamos lá. Depois que eu terminei a faculdade, né, já iniciei trabalhando no hospital. A gente sabe que o âmbito hospitalar é aquela correria, aquela loucura, mas eu sempre gostei muito também dessa parte mais assistencial, com pacientes. É tanto que eu não sinto falta do salário do hospital, mas eu sinto falta dos pacientes, que eu sempre me conectei muito bem com os pacientes. Eu trabalhava em hospital público, e passei um período por lá. Sei que fez parte e teve uma grande importância nessa minha jornada, né, foi um processo muito importante, muito grandioso para me trazer até aqui. E aí, logo em seguida na verdade eu sempre gostei, né, da área da estética, e aí logo em seguida eu comecei a buscar mais sobre cursos de harmonização facial assim que liberaram para enfermeiros. E aí, ainda trabalhando no hospital, já comecei a fazer alguns cursos me preparando, né, já tinha terminado a parte da pós, fiz também pós em UTI e urgência e emergência, e depois a pós em estética avançada. E aí, pronto, comecei essa parte dos cursos, porque a gente sabe que pós-graduação é mais pra gente ter o título e tal, e o que realmente, Importante, né? e isso é muito importante, mas o que realmente vai nos trazer mais habilidade são esses cursos soltos. E aí eu comecei a investir em cursos soltos que me preparou muito bem. E é isso. Depois já iniciei essa parte de constância em redes sociais, que a gente sabe que, tecnicamente, nós profissionais de qualquer área, a gente precisa ter muita habilidade, a gente precisa entregar boas técnicas, mas para a gente ser visto, a gente precisa também estar ali inseridos nas redes sociais. Então, é uma vitrine muito boa de se trabalhar e que eu sempre busquei estar ali de forma mais constante mesmo. E nessa paciência de construção, né, a gente vai crescendo, vai sendo mais vista e assim tô aí tentando até hoje. E tá indo, graças a Deus, eu tenho Graças a acompanhado o Deus. teu trabalho É, também e tenho visto da forma que você trabalha, da seriedade, sim, e isso é bem importante, né? sim, Até porque a gente precisa hoje de bons profissionais que ensinem os outros exatamente. que querem entrar Sim. com perfeição. Mas eu queria saber o que fez você se apaixonar pela harmonização facial a ponto de se dedicar exclusivamente. Pronto. Que hoje Eh você é exclusiva da harmonização. Sim, trabalho só com harmonização facial. Eu sempre gostei muito dessa área da beleza. Desde criança, na verdade, eu já trabalhava na área da beleza de certa forma, porque aos 12 anos eu comecei a trabalhar em salão de beleza. Então, sim, trabalhei em salão de beleza de 12 anos de idade até terminar a E tu faculdade. fazia o que nesse salão de beleza, minha Lavava amiga? comecei lavando cabelo, depois aprendi a escovar, enfim, aí depois Já tinha comecei aquele contato, né, aquela isso. coisa. Já me empolgava quando eu via que os clientes do salão também se empolgavam com aqueles resultados. Aí comecei a trabalhar também com sobrancelha, maquiagem. Então, de certa forma, desde criança eu estava muito envolvida com essa área da beleza em si. E aí, depois que eu terminei a faculdade, né, eu deixei de trabalhar no salão, fui trabalhar no hospital, e aí foi onde começou essa minha jornada como enfermeira. E aí, a harmonização facial
foi o plus, né, e a continuação de toda essa paixão por embelezamento. E hoje o que mais me motiva, sem dúvidas, é ver a transformação que a gente consegue impactar nas vidas dos nossos pacientes. É assim, quando você vê, assim, o brilho no olhar, sabe, não é algo tão simples, a gente acha que é só fazer um procedimento e pronto, mas tem pacientes que sonham de fato com aquilo, tem pacientes que passam, assim, uma vida se preparando para fazer aquele protocolo. Então, quando eles conseguem realizar esse sonho, é um impacto muito grande. E tudo ao redor começa a ter um andamento, uma fluidez muito maior. Por quê? Porque o paciente que ele está com autoestima baixa, ele é um paciente mais retraído, ele é um paciente mais cabisbaixo, ele chega se escondendo. E aí, quando ele trata um incômodo, por mais pontual que seja, ele se torna muito mais empoderado, ele chega de nariz empinado nos lugares. Então, acho que a autoestima ela consegue impactar de uma forma global a vida de um paciente, entende? Que é os relacionamentos afetivos, relacionamentos em trabalho, tudo, até a comunicação do paciente muda. Porque um paciente com autoestima baixa, ele é um paciente pouco comunicativo, entende? Ele conversa pouco, porque ele é, não se sente capaz. E quando você resolve alguns pontos de incômodo, até essa comunicação ela fica mais assertiva. Você tem vontade de falar, porque está se sentindo bem. Então é como se transbordasse. Então não é só sobre um procedimento estético, é tudo que a gente consegue impactar através do procedimento estético. Por isso que eu falo, procedimentos estéticos, eles também estão relacionados à saúde como um todo, entende? Então acho que para mim é o que mais, de certa forma, me motiva. Jordana, me diga uma coisa. Hoje, quando um paciente chega na tua clínica, né, Uhum. no teu consultório, né, você deve fazer a anamnese dele, Sim, né, e conversar muito com ele, sim, explicar, né? Hoje você trabalha muito com os injetáveis, sim. né? Como você tranquiliza esse paciente, que a gente vê muito paciente reclamando. Oh, botaram muito produto, não Uhum. gostei. Como é que você conscientiza ele que o que você, o injetável que você está fazendo ali, tá colocando no paciente é a quantidade certa? Primeiro, é muito importante que o paciente ele sinta segurança com o que o profissional está falando. Como é que o paciente vai ter essa segurança? Quando você de fato sabe o que você está fazendo, o que você está explicando. Então, quando o profissional tem essa segurança do que está repassando, o paciente ele já sente mais confiança. Então, ele vai aceitar os protocolos que você tem para ele. E o profissional ele tem que estar muito bem preparado em relação ao olhar clínico aguçado mesmo, que isso é muito bem é muito fácil de ser treinado. Ninguém já nasce com isso pronto, mas a gente tem a oportunidade de estar treinando esse olhar clínico mais aguçado. E aí, quando a gente tem esse olhar clínico mais aguçado, a gente consegue traçar protocolos que de fato o paciente entende. Necessita, aliás, porque às vezes o paciente chega no consultório com uma queixa pontual. Ah, eu tô com o meu bigode chinês muito acentuado, eu quero tratar, está me deixando com um aspecto de rostinho derretido, então isso tá me incomodando muito. Só que ele chega no consultório achando que ele vai preencher o bigode chinês e a gente vai conseguir resolver a problemática. Só que quando o profissional entende, ele sabe que não é só sobre preencher o bigode chinês. O que está desencadeando esse bigodinho chinês? É a queda de tecido facial, é a perda de estrutura óssea, porque o osso a gente sabe que também é suporte de sustentação e que nesse processo natural de envelhecimento a gente vai tendo uma reabsorção óssea, as estruturas vão afundando e tudo vai caindo. É uma perda de colágeno, o paciente teve um emagrecimento mais abrupto, perdeu o coxim gorduroso, que também é suporte de sustentação. Então a gente sabe que se a gente só preenche o bigode chinês de forma pontual, a gente volumiza essa região central e a gente não resolve o que está desencadeando a problemática. Então, a gente tem que ir lá onde está realmente desencadeando, que é uma queda de estrutura. Aí a gente reposiciona tecido, faz bioestimulador,
volumiza e, consequentemente, resolve o que ele estava se queixando, entende? Então, quando a gente realmente entende sobre anatomia, sobre esse processo natural de envelhecimento, a gente consegue realmente ter um tratamento com resultados mais assertivos e a gente não vai decepcionar o nosso paciente. Então, se eu sei explicar tudo isso para ele, ele vai entender que esse profissional ele sabe o que, é que ele está falando, então eu vou confiar, eu vou fazer o protocolo com ele, entende? Agora, se o paciente chega com a queixa pontual, você vai lá, vim para fazer bigode chinês, está me incomodando. Tá, vamos, senta aqui que eu vou preencher seu bigode chinês. Você não vai resolver o problema, você vai deixar o seu paciente meio que triste, porque ele vai ver que não resolveu, ele não vai voltar, não vai te indicar para outras pessoas. Então, eu acho que realmente treinar o olhar aguçado para a gente entender o que de fato o paciente precisa é muito melhor do que só fazer o que ele chega achando que precisa. Chega se queixando e achando que é o que vai fazer e pronto. Isso é muito importante. Eu sempre tenho falado, sabe? O paciente, ele chega, ele diz o que realmente ele quer, mas o diagnóstico do É profissional, muito importante. ele tem que levar em consideração, Sim, com né? Já certeza. veio paciente já nas clínicas onde eu atuo, na área Aham. da harmonização também, falando de clínica escola, paciente que diz, olha, eu quero isso aqui. Ele não passou nem por uma análise, ele quer isso aqui. Uhum. Diz, ó, você vai passar por uma análise aí, o profissional vai dizer o que realmente você precisa, Precisa, sim. né? Isso é bem importante. Vamos lá. Além da clínica, e das mentorias, né? Hoje você trabalha na área também ensinando, Sim, né? Você todo mês aí, sim, aqui em Fortaleza, ela tem uns cursos aí sim. que hoje ela até limita para não ter muito aluno, É, né? Mas claro que é ela atende verdade. todo mundo Sim. na medida do possível, né? Uhum. Como é que tu trata essa questão clínica, consultório, escola? Como é que você consegue manejar isso? Amigo, eu acho, não sei, café, porque, porque é, É é, época, é uma loucura, viu, amigo? né? É uma loucura. Eu acho que Deus ele coloca as pessoas certas no nosso caminho para facilitar de certa forma a nossa vida, né? Então eu tenho uma equipe que me ajuda Que faz a muito e diferença, né? tal, e isso que Também. faz a diferença, mas de certa forma realmente cansa, a gente às vezes se sente um pouquinho esgotada porque vem tudo da nossa cabeça, então é uma demanda Grande, bem né? mas tá dando tudo certo quando a gente entende que a gente tem um propósito muito maior, eh, através de tudo isso, eu acho que é o que nos dá força, o que nos revigora para prosseguir. Mas tem momentos que a gente fica ali, meu Deus do céu. Tem dia que a gente tá tão cansado que a gente pensa em desistir, mas é só sobre descansar mesmo, umas horinhas, É, que aí tá tudo bem, já se revigora. Mas tem dias que é loucura, viu, amigo? a gente não consegue ficar longe do trabalho, É, das coisas, né? todo final de Porque curso, a Monique é tá de isso. prova. Já teve uns 3 cursos, não foi, Monique, que eu falei assim: "Esse daqui, gente, agora a gente vai dar uma pausa", porque acontece Nunca todo mês, né. Não foi, Monique? "Vamos dar uma pausa, agora a gente só vai fazer daqui uns 4 meses". E aí, amigo, tipo, o curso termina, descansa um eu dia. descanso no domingo, aí quando eu chego na segunda-feira: "Gente, já vamos começar a organizar o do próximo mês". Ou seja, é só pra se revigorar um pouquinho. A gente precisa se enganar, né? É, A que gente quando se engana, né? quando a gente tá no ápice da exaustão, tudo faz com que você queira desistir ali, Ah, porque a mão de obra é grande. Porque quando a gente entrega a edição do curso pronta, é tudo muito lindo, tudo muito organizado, eu sou muito metódica, muito sim, tem que ser, né? organizadinha, mas por trás de tudo isso é muita coisa pra chegar até uma entrega perfeitinha, sabe. Então acho que tudo isso acaba que meio que esgota, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Não é, eu digo que você trabalha, né? Que a gente, às vezes, não é reclamar, a gente fica cansado mesmo É, com só muita coisa, né? cansaço. Tu imagina, cheguei ontem, já tô aqui, já vou para amanhã eu vou fazer outra coisa, já tô não sei aonde. É, Isso cansa um pouquinho, cansa. mas a gente gosta do que faz. Sim, eu Como a acho gente, que nós somos movidos a isso. como a gente gosta do que faz, não tem jeito, né? É. A gente tá ali para atuar, né? E me fala uma coisa, eu queria saber um pouquinho dos teus projetos, né? O que é que vai acontecer ainda? A gente até falou um pouquinho um dia desse Uhum. para a revista, mas eu queria que tu complementasse o que é que Sim. nós temos aí, além dos cursos, que eu sei que
é mensal, né, que Uhum, nós temos aí de novidade para que a gente sim. possa aí ficar antenado no que você está fazendo. Pronto, minha clínica tá ficando pronta já, eu acho que eu Sim, mudo é em maravilha. em breve. Quero ir lá, viu? Tá bom, vou convidar todo mundo Quero ir para a lá. inauguração. E também, a partir deste ano, eu já vou começar a gravar os cursos online, né, porque a gente vai lançar ali por janeiro, fevereiro, mais ou menos. Cursos online que meu foco a partir do ano que vem não vai ser tanto presencial, a gente vai ter presenciais e tal, mas serão um pouco mais espaçados e o foco maior vai ser no online mesmo. Então a gente vai preparar tudo com muito carinho, com muita riqueza de detalhes, porque eu acho que isso é importante, com técnicas realmente seguras, técnicas assertivas, porque eu penso no meu começo como foi, né, toda a minha insegurança, então por isso que eu desenvolvi as técnicas, eu não conheço técnicas mais seguras no mercado da harmonização facial como as técnicas que eu executo nos meus cursos. Então, tudo isso foi detalhadamente pensado para trazer mais segurança para o dia a dia clínico do paciente e do profissional também, entende? Para ele ter mais segurança no que ele está fazendo. Então, acho que a gente vai focar mais na parte online mesmo, para expandir aí Brasil e mundo, se Deus quiser. Tô ligado, viu? Tamo junto. Olha só, quando a gente fala, você fala assim, ah, Evaldo, o profissional ele precisa ter segurança no que ele faz, Sim. né? E você é responsável por isso. Uhum. Você está pegando ali um profissional que quer injetar, mas Uhum. ainda não tem a prática Sim. necessária. E a gente sabe que esse profissional precisa dessa atenção, Sim. vamos dizer assim. Quando você está num curso, né, num dos teus cursos, você consegue identificar o profissional que consegue logo levar de primeira e aquele profissional que você precisa estar do ladinho ali, conversando Sim. com ele, pegar na Aham. mão dele, Uhum. né, ensinar melhor, Sim. conversar. Tu consegue identificar A isso? gente consegue identificar sim, facilmente. E eu vou ser bem sincera, amigo, eu deposito mais confiança em profissionais que eles são mais medrosos nesse começo do que profissionais muito alvoroçados. Porque o que que acontece? A maioria dos meus alunos, quando eles vêm para o curso, eles vêm de primeira viagem da harmonização. Caíram assim na harmonização, ou saíram da faculdade agora, ou estão fazendo transição de carreira. Então, geralmente, eles nunca nem pegaram uma seringa de ácido hialurônico. Eles vão para o curso, para a parte prática. Um dos grandes diferenciais dos nossos cursos é a quantidade de paciente. A gente tem assim uma quantidade de paciente absurda, justamente porque eu entendo que para o profissional desenvolver habilidade, destreza, ele precisa praticar muito, porque Certo, nem só de teoria vive um profissional. sim. Então a gente tem que colocar a mão na massa. Quando eu vejo que o profissional, ele caiu agora na harmonização facial, ele já é muito alvoroçado, amigo, provavelmente esse tipo de profissional assim, eles vão estão mais susceptíveis a cometer alguns erros. Quando o profissional ele é mais amedrontado, e eu sempre falo que os medos, eles não podem ser barreiras para impedir o nosso crescimento, mas o medo ele precisa existir, que é para que a gente mantenha os pés no chão. E aí, quando eu vou direcionando esse profissional que ele é mais amedrontado, ele vai tendo mais segurança, é como se ele fosse subindo uma escadinha da segurança, degrauzinho por degrauzinho, e ele vai conseguir se preparando de forma muito melhor, porque ele está realmente resistindo a esse processo, entende? Ele está realmente vivendo esse processo. E aí, quando o aluno ele é muito alvoroçado, ele já quer ir lá de qualquer jeito, só que a gente está ali trabalhando com o corpo humano. É uma pessoa viva, é um paciente modelo que está pagando um pouco menos, mas ele é um paciente, ele Um tem que ser paciente, tratado da é um mesma ser forma. humano, né? Então, eu não posso estar ali fazendo como se fosse um boneco de qualquer jeito. O profissional que ele tem medo, ele vai estudar muito mais. Por quê? Porque ele sabe que o que vai tirar o medo dele é o conhecimento. Então, isso vai fazer com que ele busque cada vez mais conhecimento e assim ele fique cada vez mais bem preparado. O profissional que só quer fazer, fazer, às vezes ele acha que já está preparado, faz lá de qualquer jeito, nem busca mais conhecimento, porque ele já não tem medo de nada mesmo, entende? Então, ele pode ser que ele cometa mais erros do que esse outro profissional. E eu sou muito paciente para ensinar. Então, eu vou lá, ensino. Se precisar pegar na mão, eu
pego na mão, tenho muita paciência. Minhas monitoras do curso, elas também são bem pacientes, porque a gente está lá para isso. A gente não está ministrando curso, então quem trabalha ministrando qualquer tipo de curso tem que ter muita paciência para ensinar. Então eu prefiro ter essa paciência ir lá com calma, ensinar tudo certinho, do que deixar o aluno fazer assim de qualquer jeito, né. Então, é isso. Legal. Uhum. Falando de injetáveis, falando de produtos hoje na harmonização orofacial, né? Você acha, da época que você começou para hoje, vamos dizer assim, Uhum. eu comecei lá em 2018, não me lembro que ano Hum. você começou, mas falando de produto, hoje eles são muito mais tranquilos para se trabalhar. Eu falo até com relação à intercorrência, né? Eu acho que é mais sobre técnica, sabe. Sim. As tecnologias que eu trabalho hoje, quando eu falo de produtos, né, a tecnologia de cada produto são tecnologias muito boas. Eu só trabalho, assim, com padrão mais top da harmonização facial. Mas eu acho que não é sobre o produto em si, é mais sobre a técnica, sabe? Tudo bem que tem alguns produtos que são um pouco mais inflamatórios, e quando eu percebo isso, eu já tiro da minha cartela, mas as técnicas, elas realmente vão trazer mais segurança. O dispositivo que você escolhe injetar, tudo isso é realmente o que vai. Ó, só para você ter uma ideia, no ano passado, só de paciente modelo, sem ser os meus pacientes da clínica, só de paciente modelo, nós tivemos mais de 1.000 pacientes modelos. Sabe quantas intercorrências nós tivemos nesses pacientes modelos que foram feitos exclusivamente por alunos? Chuta, Nada, zero de acredito. intercorrência. Então, a gente trabalha com todos os procedimentos full face, os procedimentos realizados basicamente por quem caiu de paraquedas na harmonização facial, não tinha nenhum tipo de habilidade. Acabou de sair da faculdade, então está fazendo transição de carreira e não tivemos nenhuma única intercorrência. Então, isso nos comprova o quão seguras são as nossas técnicas, entende? Que isso é importante, né? A gente vê muito aluno falando, e muito, até profissionais falando que não trabalham com a técnica de nariz, Uhum. com preenchimento, né? E eu vejo que Eu você acho, trabalha lá, sim. né? E E eu trabalha acho que bem. é sobre você ter realmente aquele conhecimento anatômico. Falando de nariz, a gente entende que é uma região que tem maior complexidade anatômica. Então, uma região como essa, a gente precisa primeiro ter a noção de que é um local mais estreito, então ele não cabe tanto produto de uma vez. Então, para a gente trabalhar nariz, a gente vai ter que trabalhar com pouca quantidade de produto. Sabendo que vamos trabalhar com pouca quantidade de produto, a gente tem que entender qual é a melhor tecnologia para essa região que eu vou precisar usar pouco produto e eu já vou entregar um resultado assertivo. Então, se eu tenho, por exemplo, um ácido hialurônico de média reticulação, se eu for trabalhar com média reticulação no nariz, eu vou precisar de uma quantidade maior de produto para obter o resultado que eu busco. Então, já não é uma boa opção para se escolher para essa região. Então, vamos lá para uma opção que realmente seja alta reticulação, um produto com mais rigidez, um produto com maior poder de estruturação. Então, com pouca quantidade desse tipo de produto, eu já consigo ter um resultado assertivo. Então, é sobre a técnica correta, entender a complexidade da região e escolher o produto com tecnologia adequada para a região. Então, dá sim para trabalhar todas as regiões, sabendo que de todos esses pontos a gente vai sim conseguir ter um resultado assertivo e com muita segurança. Sobre técnicas também, nos cursos eu explico detalhadamente que é importante trabalhar por compartimentos, quantidade de pertuitos, quantidade de produto, tudo isso a gente fala assim de forma mais detalhada. Mas basicamente é isso, é entender sobre a anatomia da região, entendendo a anatomia, quantidades e produto ideal com técnica ideal para a região. Aí a gente foge de qualquer risco, assim. Legal. O que você diria hoje para o aluno que está saindo da faculdade e quer seguir aí na área da harmonização orofacial? Primeiro ponto, é de fato o que você quer para a sua vida? É o que faz com que você trabalhe com gosto, com amor, ou é só pensando no dinheiro? Porque se for só pensando no dinheiro, talvez seja importante refletir um pouco mais, revisar, porque acaba que se você for entrar em qualquer área,
e você for pensar só no dinheiro, você não vai ter propósito por trás disso, entende? Porque você está visando dinheiro, lucratividade. E aí, visando lucratividade, às vezes você até empurra protocolos desnecessários para o paciente, porque você sabe que você vai lucrar muito mais, entende? Então, tudo bem que a gente precisa realmente. Pensar num crescimento financeiro, mas a gente precisa trabalhar no que o nosso coração realmente pulse mais forte com amor, para que a gente vai conseguir ter uma entrega muito maior, entende? Então, por trás de tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter um propósito. Depois que, é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Tenha paciência, tenha constância, sabe? Porque para grandes resultados, a nossa entrega ela também precisa ser muito grande. Às vezes, os alunos se frustram porque iniciam os cursos e acham que depois já vão ganhar rios de dinheiro. Só que tudo é uma construção. Então, você vai ter que ter paciência, você vai ter que viver de uma forma intensa cada processo para você ir subindo o degrauzinho, não tem como sair daqui e já pular para cima, não tem como. Então, viver todos os processos, não desistir. Será se o aluno, mas eu já estou esperando 2 anos e não tem assim, um resultado tão bom. Mas será se a sua entrega está sendo realmente do tamanho do que você está esperando receber? Será se você realmente está estudando o suficiente? Será se você realmente está trabalhando nas redes sociais, aparecendo, criando conteúdo, mostrando que tem que se conectando com quem está do outro lado, porque você precisa se conectar com quem está do outro lado. Todo mundo que está do outro lado tiver 200 seguidores, são 200 seguidores importantes, porque mesmo que não sejam pessoas que não precisam ainda dos seus serviços ou não têm condição financeira de comprar o seu serviço, essas 200 pessoas, se elas se conectarem com você, de tanto que elas te veem, que elas se conectam com você, elas vão ser seus vendedores gratuitamente. Vão, no dia que escutarem alguém falando, eu vou fazer um procedimento de harmonização facial, essas pessoas vão lembrar de você e vão indicar você, entende? Para você ter ideia, eu tive 2 pacientes que me marcaram, porque foram histórias que eu achei bem interessante. A primeira paciente, ela chegou no consultório e ela é minha paciente até hoje, inclusive é paciente high ticket e tal, compra sempre protocolos grandes. E ela chegou no consultório, ela disse assim: "Doutora, eu nunca te vi, não te seguia, não te acompanhava, mas eu estava no espelho dizendo que ia fazer procedimento e tal, e aí a babá do meu filho disse assim: "Você precisa fazer com a doutora Jordana, olha aqui", chegou, mostrou o seu Instagram, "você tem que fazer com ela, olha como ela é maravilhosa, olha os resultados dela e tal". Essa babá foi a minha vendedora Com gratuitamente, que ela se conectou certeza, comigo. com E o certeza. outro caso foi uma senhora que chegou lá no consultório. Doutora, nem tenho rede social, porque eu sempre pergunto: "Você me conheceu através de quem e Sim, tal?". isso é importante. Doutora, nem tenho rede social, nem sabia disso aqui e tal, mas a minha filha de 11 anos, de tanto ela falar, eu vim aqui, porque ela disse: "Mãe, a senhora tá ficando muito velha, a senhora tem que ir na doutora Jordana, você tem que ir lá", e foi mostrando os casos. Então, para ver, todo mundo que tá do outro lado é importante, eles podem ser os seus vendedores de forma gratuita. Mas como é que eles vão fazer isso? Quando eles se conectam com a pessoa Evaldo, quando eles gostam da pessoa Evaldo. Porque pode ser que cresça, pode ser que qualquer empresa cresça só com o nome da empresa em si, mas é um caminho muito mais difícil. Então, quando a sua cara está ali à frente, as pessoas se conectam mais facilmente com você e depois buscam o que você faz, entende? Então, é sobre conexão. Então, toda essa construção para o profissional é muito importante. Dedicação, paciência, constância, e assim as coisas vão acontecendo. Pensar no seu, focar no seu, porque quando você começa a pensar no concorrente, olhar para o concorrente, você consegue entender que toda essa energia que poderia ser voltada para você, ela está sendo disseminada para os seus arredores, e aí você perde o seu foco. Então, foque em você, fazendo o seu caminho justo, honesto, sem puxar o tapete de ninguém, porque se você está pensando em crescer, puxando o tapete do coleguinha, puxando o tapete do fulano, do cicrano, Não tem não sentido, tem né. sentido nenhum, gente. Que crescimento é esse? Você acha que Deus, sabendo do seu coração, da sua índole, ele vai deixar de ficar do lado do justo para te fazer crescer? Você Não. pode até caminhar um Chegar, né, um pouquinho, pouquinho, é. mas você vai cair, porque não tem como não, É. entende? Então é focar no seu, fazer o seu da forma mais justa e honesta possível, que no seu momento as coisas vão acontecer.
E quando as coisas acontecem, a gente percebe como era legal o processo, sabe? Como é importante esse processo, porque esse processo ele prepara a gente, é o que está nos moldando para a gente ter estrutura para viver quando a gente receber o nosso maior propósito, entende? Então, se a gente pula degrau, a gente chega lá despreparado e a gente pode botar tudo a perder. Então, respeitar esse processo que é o que está nos moldando. A gente precisa sim ter gratidão por todos os processos, porque é isso que está moldando a gente para tudo que a gente vai viver lá na frente. E focar no seu, fazer o seu da forma mais honesta possível. Pronto, esse é o grande segredo. O segredão. E eu digo mais, hein? Além de tudo, tomar muito café, né? E café. É, porque o É, café é o que vai ligar as turbininhas, né? então, ó, gente, eu conversei aqui com a doutora Jordana Coelho, né? Aqui no podcast maravilhoso, distraído. A gente conversou um bocado aqui, né? Passou o tempo que a gente nem percebeu, Sim, né? Pelo momento do podcast. Muito obrigado, eu que viu? agradeço pelo Por esse tempo aqui, convite. muita coisa boa, muita conversa. Sucesso para você mais Sucesso para ainda, você também, que Deus né? abençoe sempre. A gente quer ver você aí, como você disse, vai para o mundo. A É, gente fica bem tô feliz. aqui preparada para viver tudo que Deus tiver para me oferecer no momento certo. Eu estou indo, né? E eu É, acho que é isso mesmo, tá bem? Então fique aí, continue na tua caminhada, você está na harmonização, que tudo vai acontecer no tempo certo, se Deus quiser. né? Muito obrigada. Podcast Revista Dança Nordeste, hoje, nesta quinta-feira, estamos encerrando aqui com a presença da doutora Jordana Coelho, prometendo voltar no próximo episódio, ó, que vem com muita coisa boa aí para você Sim, também. Tá joia? Obrigado mais uma muito vez. obrigada. Tchau, viu?